Vou falar de vários pontos importantes da decisão do Exército, da cúpula do Exército. Se reuniram todos os generais de 4 estrelas, 14 generais. Vou falar dessa decisão em relação a não punir Pazuello, enfim, toda essa celeuma que isso está causando, com 1000 interpretações. Então vamos ver várias dimensões disso. Bom, a primeira dimensão é tentar entender por que aconteceu desse jeito. Tá? Vale uma contextualização. Em Brasília, Brasília convive com Bolsonaro. As pessoas se reúnem com Bolsonaro, sabem o que ele faz ali nas reuniões, nos mínimos detalhes. E a reputação de Bolsonaro é muito ruim no mundo político, no mundo militar. As pessoas o consideram uma pessoa completamente fora de esquadro, um maluco, um alucinado. Né? O Exército resolveu se meter na política, desde lá do julgamento de Lula, quando o general Vilas Boas era comandante do Exército, aquele tweet conhecido dele, o tweet famoso dele de ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Exército resolveu se imiscuir na política. E aí ficou muito feliz com a vitória de Bolsonaro e foi uma grande satisfação para figuras do Exército, não todos, claro, poder tomar parte do governo Bolsonaro. Porém, Bolsonaro, deste ponto de vista, do ponto de vista de uma elite racional, ele é um fracasso completo. Tá? E ele vai puxando para baixo esses oficiais sérios do Exército, das Forças Armadas de um modo geral. Então, no fundo, eles olham para aquilo e dizem, olha, tá bom, nós aumentamos nossa renda, principalmente os da reserva, que juntam sua aposentadoria com um cargo comissionado, mas eu quero distância da imagem de estar próximo disso, ainda mais tendo tido Pazuello como ministro da Saúde, numa pandemia, estamos caminhando agora, infelizmente, no mês de junho, para 500 mil mortos. Então, eu vi gente dizendo, não, o Exército com Bolsonaro ganhou status, poder e renda, que é Max Weber, né? Prestígio, poder e renda. Né? Olha, status e prestígio não necessariamente. Bater no peito e dizer eu tenho esse cargo de um governo que lida com a pandemia do jeito que ele está lidando, que não entrega crescimento econômico, não significa prestígio. Poder tampouco, porque é um governo que não tem rota, não tem caminho, não tem propostas de políticas públicas, os próprios militares não têm formulação, é totalmente diferente dos militares da ditadura militar. Então, não tem poder efetivamente. Tem o poder para uma norminha aquilo, um dinheirinho aquilo, mas não o poder quando nós pensamos o poder como grande poder, né? De dizer, olha, pô, somos poderosos, estamos guiando um país numa determinada direção. Renda tem, mas nem todos. Né? Então, isso está acontecendo. E, ao mesmo tempo, né, qual é o custo para isso aí? Um custo de imagem brutal. A imagem de estar associado ao Bolsonaro e imagem de saber que Bolsonaro é quem ele é. Então o Exército, Marinha e Aeronáutica dizem, olha, estamos nessa canoa, já era, entramos. Cometemos o erro de entrar, cometemos o erro de começar a querer ou fazer política. E essa canoa é horrível, né? Nós gostaríamos de sair dessa canoa, não era o que nós esperávamos para nós, é muita confusão, muito conflito, muita briga, muita imagem negativa. Então é isso efetiva. O pano de fundo da decisão do Exército é essa. Bom, tá bom. Aí, do ponto de vista jurídico legal, o Exército tem que punir Pazuello. Sim. Então o Exército não cumpriu o que está escrito nas determinações do próprio Exército. Também do ponto de vista jurídico legal, Bolsonaro tem a prerrogativa de reverter uma punição dessa natureza. Bolsonaro é o comandante último das Forças Armadas no Brasil. O presidente do Brasil é o comandante último. Então ele poderia ter revertido. E aí ele foi lá e pediu, para o bom entendedor meia palavra basta, ele pediu para o comandante-geral do Exército, o general Paulo Sérgio, que não punisse Pazuello. Basicamente, ao fazer esse pedido, ele estava dizendo, olha, entre linhas, né, se o senhor punir, eu vou reverter a punição. E o general Paulo Sérgio poderia cair do cargo e, de novo, uma nova crise interna, né, enfim, uma confusão tremenda. Tá? Então, o que o comando, e aí é importante, né, que a reunião tenha sido com todos os generais 4 estrelas, todos eles chegaram à conclusão que era melhor dar um passo atrás. Não tem aquela expressão, um passo atrás para 2 para frente. Dar um passo atrás
e dizer: não vamos bater de frente com o presidente, né? Vamos evitar de punir o general Pazuello. E vamos ver o que acontece. Ninguém sabe o que vai acontecer. Aí você vê as pessoas chegando a conclusões que eu acho muito precipitadas, não é? Eu coloquei no meu Twitter, a título, né, de ver quais as expectativas de quem segue lá meu Twitter. Eu perguntei lá ontem à noite, tá? Ontem, domingo, né? Eu perguntei o seguinte: o general Pazuello, domingo não, perdão, ontem foi feriado, quinta-feira. O general Pazuello, ele irá para uma nova manifestação política amanhã, nos próximos 30 dias, depois de 30 dias, ou não irá mais nenhuma vez para uma manifestação política. Tá? E outros que venham a fazer. Não sabemos o que o Exército irá fazer nessas circunstâncias. Tá? Então nós temos um ponto de interrogação aí para frente. Tá? O que nós sabemos, isso está nos jornais, é que figura... Bom, outra coisa que é importante que você saiba. Em Brasília todo mundo conversa o tempo inteiro. Né? Senadores se ligam, se conversam, se encontram com gente do Supremo com políticos, senadores, eles se encontram com alguns militares, conversam. Né? Andou já saindo na imprensa, sem muito destaque, notinhas aqui e acolá, que figuras importantes das Forças Armadas vêm conversando com ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então são políticos, estão vendo Bolsonaro. Eu já chamei atenção aqui, Bolsonaro tem instinto de sobrevivência, ele já recuou inúmeras vezes em vários conflitos que ele teve com o sistema político, mas às vezes ele não recua. Não chega a ser aquela expressão fácil de dobrar a aposta, perdi aqui no dia seguinte, não é isso, ele fica forçando um pouco a barra, ele forçou a barra nessa do Pazuello. Tá? Então ele, diferentemente da grande parte dos políticos, ou da grande parte da elite política brasileira, e aí eu incluo o Judiciário, STJ e STF, ele não recua. Né? Nesse aspecto mais geralzão, ele recua, ele recua e não recua, quer dizer, ele não recua em relação aos políticos de um modo geral, que recuam muito mais do que ele. Então ele parte para estressar, ele parte para o conflito. Ele recua quando ele vê que vai afetar a sobrevivência dele. Aí ele coloca a viola no saco e recua. O próprio general Paulo Sérgio se tornou comandante do Exército num recuo de Bolsonaro. O general Paulo Sérgio deu uma entrevista para o Correio Brasiliense, procure aí na internet, você vai ter as datas precisamente, deu entrevista no Correio Brasiliense falando dos procedimentos do Exército para proteger a tropa na Covid. O Bolsonaro pediu a cabeça do Paulo Sérgio para Pujol. Pujol não deu, mas renunciou ao comando. Aí Bolsonaro demitiu ele do comando. O Exército reuniu e disse: tá bom, você demitiu, a gente vai colocar Paulo Sérgio no comando. Então o Exército está blindado. Então o que Paulo Sérgio e os demais generais decidiram? Já que nós estamos blindados, vamos manter essa blindagem. Para manter essa blindagem, o melhor é não bater de frente com Bolsonaro. Então esta foi a decisão. Tá? As consequências podem ser ruins, porque o Exército, caso tenha uma nova insubordinação, porque o Exército terá que agir. Então ele vai ter que ter 2 pesos e 2 medidas. Tá? Uma para Pazuello e outra para outros. Né? Agora o jogo continua, o jogo não para, o jogo da política não para. Bolsonaro está desgastado. Para o Exército ficou muito ruim esse episódio. O dia de hoje, sexta-feira, só críticas ao Exército em toda a mídia, em todos os políticos, só crítica. Então é muito ruim isso para o Exército. Né? E ele anota, a expressão é boa, está anotado na cadernetinha dos generais. Né? Olha, dívida de Bolsonaro conosco. Quando isso vai ser pago? Não sabemos. Você não sabe, eu não sei. Pode ser que seja no resultado da eleição de 2022. O resultado vai lá, Lula vence, Bolsonaro cria aquele auê todo, não tem voto impresso, aí vai lá o comandante do Exército e diz: não, a eleição foi limpa, Lula venceu e ele vai tomar posse. Pronto. Esse seria o troco do Exército. Né? O general Paulo Sérgio quis preservar o comando porque em algum momento ele pode vir a ter que atuar desta maneira. E aí será de uma maneira definitiva contra Bolsonaro. Então isso é para que você entenda
um pouco todos esses movimentos. Tá? O fato de Bolsonaro ter vencido, né, entre aspas, essa queda de braço, como se diz na expressão, né, vitória de Pirro, né, aquele general lá do Império Romano, Pirro, que venceu uma guerra, mas perdeu todos os soldados, todo mundo foi morto, inclusive ele. Venceu, mas o que adianta? Então, pode ser, ou muito provavelmente, o que acabou de acontecer com Bolsonaro, ao dobrar o exército, fazendo o exército não punir o general Pazuello, foi uma vitória de Pirro, porque Bolsonaro ficou pior, porque ele já estava mal, mas ficou pior junto ao exército. E está anotado na cadernetinha dos generais. Tenha um bom dia, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal que é de análise política.